Boa tarde, Jesus. Meu boa tarde. Pedra preciosa. Pai, obrigado pelo Senhor me chamar de manhã. Obrigado por tudo que eu sou. Obrigado pelo meu café, pela água que eu tomo, pela suspiração que eu estou suspirando. Obrigado pela minha casa, pelo meu trabalho. Obrigado pelo dom que o Senhor me deu. Obrigado por tudo que eu tenho. E obrigado, e peço perdão ao Senhor, perdoa os pecados meus do dia a dia, se eu falo a palavra errada com os outros, e até comigo mesmo, Senhor me perdoe. Eu vou dar meu boa tarde, pedra preciosa, sabe por quê? Porque se essa internet faltar, já era. Hoje já faltou 3 vezes. Eu não sei o que é que o povo da internet faz tanto aqui, que essa rede, tudo, de todas as casas, eu perguntei à vizinha se tinha sem energia, sem internet, estava tudo sem energia, sem internet também. Eu não sei o que eles fazem. Só Deus, viu? Meu boa tarde àqueles que estão em casa, meu boa tarde àqueles que estão no trabalho, meu boa tarde àqueles que estão no leite dos hospital, e boa tarde àqueles dentro do nosso Brasil, e boa tarde fora do nosso Brasil. O grande axé para todos vocês, nossos brasileiros, nossas brasileiras. As mulheres queridas do nosso Brasil, o grande axé para vocês todas. Eu me chamo Alaide, sou a bezedeira com muito amor e carinho e respeito. Lembre que vocês quiser uma cura, uma reza, de dentro para fora, você quer ficar curada? Você quer ficar curado, tanto homem como mulher? Procura-me, manda o álbum, porque ligação não adianta. Só de uma emergência à noite, a ligação. E eu vou lhe curar com a palavra de Deus, com a reza que Deus me ensinou. Eu rezo vocês e vocês ficam tudo na paz de Deus. Já depois você vai me agradecer milhões de vezes, não é só uma nem 10 vezes. É milhões. Lembre que Deus deixou os benzedores, os curadores aqui dessa terra. E se Deus deixou, nós tem que juntar todo mundo e procurar os benzedores para curar, para rezar de vocês de usura, inveja, bacubaria, praga. A vida está travada, tem que ser reza. Sabe o que é reza? É entrar para o seu quarto, se ajoelhar e falar com Deus. Se vocês não querem falar para seu marido, para sua esposa, não quer falar para sua mãe, seu pai, ninguém de seus filhos, e ninguém dos outros irmãos, fale com Jesus. Jesus é a pedra mais preciosa que a gente deve conversar com ele e falar com ele o que está acontecendo com a gente. O que é que está acontecendo com a casa? O que é que está acontecendo com a família? Fale com Jesus. Ele tem todo tempo do mundo, seja de dia, seja à noite. Qualquer hora que a gente falar com Deus, ele está escutando a gente. Qualquer hora, não importa a hora. Importa que você chegue até nos pés de Deus e converse com ele. E explique o que está passando na sua vida. E explique para ele o que você quer que ele faça. E ele vai fazer. Com todo o carinho, com todo o amor. Porque ele é o nosso grande Pai. É o nosso Deus grande, valioso que é Jesus na nossa vida. Então, Jesus é tudo que a gente tem. Tudo, 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 tudo dessa terra. A coisa mais linda é quando a gente tem Jesus dentro da gente.
Você passa o dia que você não percebe, passa a noite que você não percebe, tudo da sua vida dá certo. Ai, que bom. Você bota a cabeça no cabeceiro, você dorme tranquila. Não lembra de nada de ruim. Só curtir as coisas boas que Jesus dá para nós. Então, faz isso. Testa o pouco que eu estou falando. Converse com ele. Espera o que ele vai lhe responder, porque o que vem na sua cabecinha, em seu coração, ele vai lhe responder. Você, eu juro por Jesus, que você, depois que falar com o nosso Pai, tudo você não vai querer mais nunca separar de Jesus e não vai querer mais não falar com Deus. Todo dia você vai querer falar com Jesus. De tão bom que Deus vai falar da sua vida, vai fazer coisas boas da sua vida, na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, de sua mãe, dos seus filhinhos, dos seus netos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. É a coisa melhor que tem aqui nessa terra é conversar com Jesus. É estar nos braços dele. Ele abre os braços para nós ficar junto com ele. É o tamanho de uma benção, mas tão grande e valiosa. É a gente estar nos braços de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você viaja. Quem tem medo de avião aí? Eu queria que vocês comentassem isso comigo. Quem é que tem medo de avião? Vamos supor aqui. Mas é verdade, viu, que eu vou falar, viu? Você tem medo de avião, né? Tá bom. Quando você falar com o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, pense você dentro do avião. E que você tem todo o medo do mundo de andar de avião. E ali você está dentro do avião. Mas você está no colo de Jesus, com Jesus, e que você não vai nem se lembrar se você está dentro do avião. De tão gostoso, de tão bom que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Parou para pensar? Todos que têm medo de avião e está no colo de Jesus, e você vai esquecer que está dentro do avião, porque está no colo de Jesus, a energia dele é tão gostosa, é tão boa, que você esquece tudo que está dentro do avião. Tá vendo aí? Só coisa maravilha, gente. Só coisa. Eu tô rouca, mas assim mesmo. Só Jesus. É Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher que você tá vendo aqui, quando eu deito, que eu rezo com Jesus e meus irmãos de luz que tá tudo aqui, eu boto a cabeça no cabeceiro, não lembro de nada, de dificuldade, de nada. Mas sabe o que vem em mim? É que eu estou dormindo com Deus. Jesus está do meu lado. Os anjos do Santo, do Espírito Santo estão comigo. Os anjos do céu estão comigo. E os bons irmãos. Então eu não lembro de coisa do dia a dia, que deixa eu preocupada, que não deixa. Eu não me lembro. Eu não lembro de nada de ruim. Porque eu estou com Jesus, a minha calma, aquela hora gostosa, silêncio, que quer viver nessa vida, muitos anos de vida.
Sem me preocupar com nada, é desse jeito quando eu deito que eu falo com Jesus. Porque eu coloco tudo nas mãos dele e desligo. Se eu coloco na mão de Deus, não precisa eu preocupar, porque está em boas mãos. Não é verdade? Está em boas mãos, porque Deus, ele dá um frio conforme o lençol que você estiver. Vocês também. Eu também, tudo bem. Jesus, ele só dá um frio para vocês, se nós tiver um cobertor que a gente se rola e não ataca o frio. Então, bem assim, é as bênçãos as orações que a gente faz com Jesus, que entrega nas mãos dele. E aí Jesus fala o quê? Desligue. Se entregou nas minhas mãos, está em boas mãos. Então, não se preocupe. Que na hora certa, ele vem dar para nós. Então, para que se preocupar com o dia a dia, com a noite, com problema, com doença, isso e aquilo? Entrega tudo nas mãos de Jesus. Deixe ele trabalhar, deixe ele vir trazer para nós, nas nossas grandes mãos, ele vai dar. Então não se preocupe. Se você entrega nas mãos de Deus, nas mãos dos orixás, esqueça, porque da hora certa ele vai dar. Na hora certa ele vai dar. A gente está suspirado porque Deus está comigo, Deus está com vocês. Porque ninguém estava suspirando, não estaria ninguém aqui nessa terra, de carne e osso, não. Porque nós estamos com Jesus. O nosso Pai é lindo, maravilhoso. Tudo com Deus, mas nada sem Ele. O nosso pastor é Jesus e nada vai faltar. Porque a porta que Deus abre, ninguém dessa terra vai fechar. Ele abriu a porta. Fica essa porta aberta até o dia que Deus conceder. Porque Deus abriu para nós entrar dentro. Para nós fazer morada, junto com Jesus. Tem gente que fala assim, oh meu Deus, eu estou sozinha. Peraí, nunca fale isso, que é um pecado grande quando a pessoa fala isso. Sabe por quê? Porque Deus está do lado de vocês, está do meu lado aqui e está com vocês. Jesus, ele não dorme. Ele não se agasalha. Não. Jesus, ele não deixa nenhum momento os filhos dele só. Pode até vocês não ver ele, mas ele vê vocês e ele está do seu lado. Desde o primeiro dia que a gente se gerou no ventre da nossa mãe, que foi Jesus que gerou a gente, que ele ficou com a gente. Ele, a nossa mãe, cuidou, mas quem cria é Jesus, de todos da gente. Quem cria é Jesus. A nossa mãe só cuida, mas quem cria é Jesus. Tudo aqui nessa terra. Tudo, 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 tudo. Então, a gente deve dar valor para nosso Pai, para o Espírito Santo, para os anjos do céu, pelos bons irmãos de luz. Porque todos os irmãos de luz é bom. Não tem um ruim. Que é ruim aqui,
eu vou falar para vocês. É as pessoas que tem o coração ruim, mal, que gosta de ver os outros sofrer, que coloca a usura, a inveja, magia, praga. Essas pessoas que é do mal, mas tem milhões de gente do bem aqui nessa terra. Assim também como tem milhões de gente ruim. Mas vocês querem escutar Jesus. Aqueles ruins você joga para longe e escuta a palavra de Deus. É assim que a gente vive aqui na terra. Por quê? Quando Deus envia a chuva, Ele não dá a chuva só para aquele bom e para aquele ruim, não. Ele não vai chover, vamos uma comparação. Ele vai chover aqui em casa, que eu sou do bem, e ali da casa do vizinho, que ele é do mal, ele não vai chover. Quem falou para vocês isso? Ele vai chover nas nossas casas pelo bom, pelo ruim. Ele manda chuva para todo mundo aqui. Assim como Deus manda o sol. Ele não vai mandar sol para outra casa e para a minha, não. Ele vai mandar sol para todos da gente. O sol vai nascer aqui. Aí de manhã cedo, 6 e pouco, você vai olhar. Ele vai sair aquele sol bonito, lindo, maravilhoso. Chega a dói nas vistas. De tão cor de ouro, lindo, maravilhoso, Jesus é. Então ele manda o sol para todos mundo. Ele não manda o sol pro bom. Não. Ele manda para todo mundo. Tudo aqui dessa terra é a paz de Deus. É, gente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele envia o Espírito Santo para nós. Ele envia o arcanjo Miguel, que é o anjo protetor dele lá do céu. Ele envia aqui para nós, aqui nessa terra. E todos da gente, que é de carne e osso e vive no pecado, porque ninguém aqui é santo. O santo mesmo é Jesus, e os anjos dele e o Espírito Santo. Porque então a gente não estava aqui. Se a gente fosse santo, não estaria aqui nessa terra. Estaria lá no céu. Mas aqui tem como a gente pedir perdão a Deus do dia a dia, das palavras, às vezes pode ofender os outros, ofender a gente. Pedir perdão a Deus e continuar a vida para não pecar. Cuidado para não falar, cuidado para quando for rezar, quando for orar, quando for falar com Deus, para dar tudo certo. É assim que a gente tem que fazer aqui. Agora, se o irmão jogou pedra de você, aí você vai devolver a pedra que jogou de você para ele, tá errado. Tá errado. Nós não podemos jogar a pedra que aqueles irmãos que jogou com a gente, jogou na gente, nós não podemos jogar pedra para eles. Deixa que a gente tem que fazer o quê? Entregar para Deus, para ele fazer a justiça dele. E para Xangô. Meu pai Xangô é o rei da justiça. Ele faz justiça, pode esperar porque faz. Meu pai Xangô, Caô Cabicilê, meu pai, ele é o dono da justiça. Ele sabe, ele tem 2 balanças junto. Aquela que é boa, ele vai subir, aquela que é ruim vai descer. E aí ele vai fazer justiça aqui na terra. Ah, porque eu recebi uma pedrada, eu vou devolver a pedrada para ele, para o outro irmão. Não, faz isso não. Lembre que aqueles
que os humilhados é que vai subir. E aqueles do mal, ele desce. Então não faça isso. É o conselho que eu deixo para todos vocês. Ore por eles. O pior inimigo que a gente tiver. Vamos rezar por eles. Sabe por quê? Porque quando a gente reza para ele, ele vai abrandar o coração para não fazer mal mais para a gente aqui na terra. Nem para mim, nem para vocês, nem para os outros. Então a gente vai fazer o quê? Rezar. E entregar ele nas mãos de Deus. Porque Deus sabe o que é que Deus vai fazer com ele e com nós. E a gente rezando, a gente chega mais para perto de Deus. Porque tem todo mundo que está aqui nessa terra, milhões de gente. Se rezasse, nós era bem mais melhor a nossa vida aqui na terra. De todo mundo que eu estou botando. Era bem melhor. Não era verdade? Mas eu rezo, você reza, outros rezam, mas os outros não rezam. E o que a gente pode fazer? Nós vamos fazer por nós. Você faz por você, o outro faz por ele e entrega tudo na mão de Deus. Porque o que a gente não pode fazer é resolver a vida do outro. É rezar por ele, porque ele é de maior. For sua criança, aí nós vamos rezar por essa criancinha. Não é verdade? Porque a criança já chama criança, que é de menor. Mas adulto, nós rezamos 2, 3 vezes, mas é que tem ele que tem que chegar dos pés de Deus e falar com Deus. Não é a gente falar por ele, não. A vida toda, não. Nós temos a obrigação de rezar por eles, mas não é a vida toda. Não, fulano. Vamos supor, você tem seu pai. Eu tenho o meu. Aí eu vou pegar nos pés de Jesus. Jesus, renove meu pai. Cura meu pai da bebida. Cura meu pai das brigas, das confusão. Cura meu pai. Cura meu pai, Jesus. Cura meu pai, Jesus. Tudo bem, Jesus escuta. Mas é ele que tem que chegar nos pés de Deus. Não é a gente, por ele. A gente vai... Vamos supor que ele está com a doença grave. E aí, ele antes de chegar para o pé de Jesus, é a gente que tem que chegar pedir por ele? Direto? Não. Nós temos que pedir por todos. Mas é a pessoa que está doente que tem que chegar para o pé de Deus, para poder pedir a ele. Está entendendo agora? Até as crianças pequenas, hoje em dia, as crianças já nascem com os olhos tudo abertos, sorrindo, chorando com fome, quando ela nasce. Naquele tempo, uns 20 anos atrás, muito para trás, 30 anos por aí, as crianças nasciam com os olhos fechados 5 dias. Passava com os olhos fechados. E não chorava de fome quando nascia, não. Porque o meu filho mais velho, ele passou 5 dias para abrir os olhos. Nunca chorou com fome. Nada. Abriu os olhos com 5 dias. Os meninos da minha mãe, meus irmãos, abriu os olhos com 5 dias. Hoje, a criança acabou de nascer e já está com os olhos tudo aceso. Já chora com fome. Então, olha para você ver como que é o tempo, vai passando. Engraçado, né? Mas a fila anda para frente. A fila não anda para trás, anda para frente. O que passou para trás acabou. Esquecido. E muitas mães, muitos pais de família
Só se lembra daqueles que vivem a comunhão com Deus, em oração com Deus, reza com Deus. Gente. Interior, muitos anos para trás, a minha mãe era pasteira, pegava criança de todo mundo ali, naquela cidade. O marido ia atrás da minha mãe, qualquer hora da noite, para pegar as crianças, da esposa deles. Hoje em dia, vai para o hospital. Não, vai ter para o hospital, não tem mais parteira. Bom, na cidade, né? Mas eu acho que no interior deve ter alguém que pega essas crianças. Que até dela dar dor e chegar no hospital longe da cidade, se tiver de ganhar 10 meninos, já ganhou. Até chegar na cidade, em comparação. Tá entendendo? Então, eu acho que deve ter parteira lá no interior. No Nordeste, pra lá. No meio do mato e tudo. Porque lá as casas, quem é fazendeiro sabe, as casas não é pertinho que nem é daqui da rua não, da cidade não. É uma aqui e outra com 1000 léguas longe das outras. Ninguém veio zoada de ninguém. Então, se todo mundo chegasse nos pés de Jesus e rezasse, pedindo a Deus a misericórdia, era coisa maravilha. Maravilha que Deus traz para nós. Tá entendendo, gente? Tudo com Jesus, dado a ser Deus. Tudo com os anjos do céu, dado a ser Deus. Tudo com os irmãos de luz que tá aqui, meu pai Oxalá, meu pai Ogum, Oxóssi Caçador, dono da minha coroa. Meu pai Xangô, Caú Cabicilé, Oxalá Babá. Minha mãe Ançã, salve minha mãe, dona da minha coroa. Minha mãe Manjá, minha mãe Oxum, minha vovó Naná. Avalanche de todos os pretos velhos e das pretas velhas. Avalanche de Herê, avalanche de Caboclo, todos eles estão aqui comigo. A minha banda da esquerda, todos. Então, eu só tenho que agradecer a eles todos. Tudo a eles. Que nasceram junto comigo. No dia que eu nasci, eles já estavam comigo. Eu só tenho que agradecer todos eles. Porque foi Deus que me deu. Não foi ninguém nessa terra. A gente deve agradecer por tudo. Pelos momentos bons, pelos momentos difíceis. Porque na nossa vida não é 24 horas sorrindo em coisas boas não, gente. E todas as pedrinhas preciosas que tá aqui é altas e baixas. A vida de todo mundo. Era bom, né? Da vida da gente ficar tudo maravilha 24 horas, né? Dia e noite, coisa boa. É muito bom, não é, gente? Mas a gente ficar no pecado é alta e baixa. Os momentos, às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá cá embaixo, né? A vida de nós todos, né? Aqui é assim. Eu vou deixar aqui meu coração para vocês e vocês deixam o seu para mim. Que Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, lhe abençoe todos vocês e que abençoe a mim, cá, pedindo a Deus a proteção aqui de todos os irmãos de luz, Nossa Senhora da Aparecida, nosso Senhor Jesus Cristo, o menino de Jesus, que protege todos da gente que está aqui. Fica com Deus, que eu estou com Ele, até amanhã, que Deus quiser e Deus vai querer. Amanhã estaria aqui. Que Deus quiser, mas Ele vai querer. Deus abençoe sua noite, seu dia amanhã, ungido por Deus. Que Deus guarde a sua entrada, a sua saída, guarde toda a vida de vocês nas mãos de Deus.
do Espírito Santo e os anjos, os bons irmãos de luz que estavam aqui comigo. Um grande axé para todos vocês. Eu só tenho, beijo para todos vocês. Lembre que aqui tem que ter uma amiga fiel a Deus. Eu me chamo Alaide, sou a benzedeira com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem uma reza ou a cura, procura mim, manda o álbum que eu vou lhe atender. Lembre, coloca esse dedinho aí para mim, fazendo favor. Faz isso por mim, que eu também faço por vocês, orando, pedindo a Deus por nosso Brasil todo. Todas as pedras que é vocês, pedra preciosa. Que Jesus e o céu guarde vocês e abdicar.